Voltamos com o RB Notícias, primeira edição, ao vivo na sua TV Rio Branco, canal 8.1 SBT. Mais uma vez, obrigado pela sua audiência. Nós temos aqui o apoio do Arasuper, que engloba também o Araújo Mix, no mesmo grupo empresarial, e também da Rimalto Autopeças, peças e acessórios para o seu carro nacional ou importado. São 11 horas e 31 minutos agora. Mais uma vez, obrigado pela sua audiência aqui na capital, também no interior, de Bujari, de Quinari, de Porto Acre, Capixaba, Plácio de Castro, Acrelândia, parte de Sena Madureira. Nesses municípios, o nosso sinal chega diretamente pelo canal 8.1. Nas demais cidades, você nos prestigia pela NET HD TV, agora é claro, né? Tudo claro. Ou pelo portal riobranco.net, na internet, ok? Você já pode participar enviando mensagem pelo WhatsApp, o número vai aparecer aí na sua tela, por gentileza, Neto. Vamos dar aqui só uma geral de como está, então, o quadro no Brasil. A começar pela ordem alfabética, vamos lá. No Acre, 3 casos confirmados pela Secretaria de Estado e também pelo Ministério da Saúde. Em Alagoas, 1 caso, no Amapá, 0, no Amazonas, 2 pela Secretaria, 1 no Ministério da Saúde. Na Bahia são 27 e 3, no Ceará, 20 e 9 reconhecidos, no Distrito Federal, 36 e 26, no Espírito Santo, 11 e 9, em Goiás, 12 pela Secretaria, 8 pelo Ministério da Saúde, no Maranhão, 0 caso, no Mato Grosso também, no Mato Grosso do Sul, 7 confirmados pela Secretaria e pelo Ministério da Saúde, em Minas Gerais são 19, no Pará, 1, na Paraíba também 1, no Paraná, 1, em Pernambuco, 22, no Piauí, 0, no Rio de Janeiro, 63, no Rio Grande do Norte, 1, no Rio Grande do Sul, 28, em Roraima, 0, Rondônia, 0, Santa Catarina, 14, São Paulo, 240, Sergipe, 6, no Tocantins, 1. Diretor, tem uma diferença entre os casos confirmados pelas secretarias estaduais e pelo Ministério da Saúde. Por exemplo, aqui em São Paulo, 240 confirmados pela Secretaria e pelo Ministério da Saúde. Mas há casos aqui, por exemplo, no Rio Grande do Sul, 28 pela Secretaria e apenas 19 pelo Ministério da Saúde. E aí vai. No geral, temos 529 casos confirmados pelas secretarias, e apenas 428 pelo Ministério da Saúde. Por que essa demora na atualização dos dados? Então, se você pega a referência aí Rio e São Paulo, né, nós temos lá os laboratórios. Isso, laboratório de referência lá do Ministério, né, estão posicionados lá. Então, as amostras são disponibilizadas imediatamente para o laboratório, que é referência do Ministério. Então, o Ministério disponibilizou 2 laboratórios, que eram o Adolfo Lutz e não é Carlos Chagas, já lembro o nome o Evandro Chagas, isso. Então, disponibilizou os 2 laboratórios e eles que validam, né, os casos confirmados. E nós temos também a rede particular. Então, na rede particular, que já está fazendo a testagem, esses laboratórios testam a amostra, né, testando a amostra e ela dando resultados compatíveis, eles têm lá um formato de certificar outros laboratórios, né, para garantir o resultado. Então, nós já temos laboratórios particulares certificados em outras partes do Brasil, não aqui. E aí esses laboratórios, por exemplo, né, que já estão certificados, então o Ministério já lança direto, né, o resultado confirmatório, que é o caso de São Paulo e Rio de Janeiro, né, lá no Albert Einstein, nós acompanhamos, que logo nas primeiras semanas já foi certificado o resultado do laboratório deles, que não é o caso da nossa região. Então, no norte e outras regiões, a gente precisa encaminhar a amostra, né, que demora um tempo até chegar nesse laboratório de referência para ser testado e ser devolvido a resposta para nós. Então, essa é a demora e alguns estados estão tendo essa dificuldade, né, no momento de confirmar os casos. A diferença no momento entre os dados das secretarias e do Ministério da Saúde é de 99 casos. Isso. É a situação da contraprova, né? É evidente que até o final do programa deverá estar tudo equalizado, né? Há uma demora natural. Afinal de contas, como é que está sendo feito esse trabalho, essa integração entre Censa e Secretaria Estadual de Saúde, a CESACRE? Isso. Então, como a gente está atuando em rede, né, então nós recebemos as recomendações e nós temos responsabilidades bem características, né, nesse caso. Então, a atenção básica, que é o município de Rio Branco, trabalha na perspectiva de estabelecer as medidas preventivas e de controle que nós estamos
passando, né, e a prefeita tem dito isso, que nós precisamos controlar a propagação do vírus e o Estado, né, junto com a rede de urgência e emergência e toda a rede terciária do Estado, tem essa responsabilidade de cuidar dos casos, né, que evoluem com gravidade, que necessitam eventualmente de internação hospitalar. Então, nós temos o papel preventivo, né, de cuidar dos casos, fazer aquele atendimento rápido em nossas unidades, conseguir classificar, identificar o que é um caso suspeito e encaminhar para a rede estadual, que é no caso a UPA do 2º Distrito, né, que agora é a referência, como você falou já no início. Então, a gente classificou esse paciente, né, e você encaminha, se for, né, para fazer a coleta, um caso suspeito de fato, vai para a UPA do 2º Distrito para ser conduzido, né, e depois, se ele foi classificado, foi feita a coleta da amostra e ele não tem gravidade, ele vai para o isolamento domiciliar, né, vai ter a prescrição médica, indicação médica do isolamento domiciliar. Uma telespectadora está fazendo uma pergunta aqui, ela quer saber o seguinte, gostaria de saber se ainda é possível ir nas minhas consultas agendadas anteriormente. Isso. Não, assim, porque pode ser do consultório particular, né? Então, alguns profissionais, eles já desmarcaram os atendimentos eletivos, né? Então, nós temos essa recomendação. Se é um atendimento eletivo, que não tem urgência, que você pode ir depois, né? A gente pede que a pessoa possa adiar, remarcar esse atendimento. Agora, se o profissional vai manter o seu atendimento, você vai para o seu atendimento, se você vai para uma sala de espera, você precisa utilizar, né, máscara para você aguardar o seu atendimento. Pois é, ela completa a pergunta seguinte, ela tem uma agenda marcada para amanhã, agendada para amanhã no OSMAC, e ela afirma, estou com medo, e não é para menos. Isso. Se ela se não foi desmarcado o atendimento, né, porque isso é da rede estadual nossa de saúde, ela vai à unidade, né, com o uso de máscara, né, para garantir que ela está entrando num ambiente onde vai ter uma possível aglomeração de pessoas. É a mesma orientação que a gente dá quando você precisa ir a um supermercado, por exemplo. Então, nós precisamos nos alimentar e nós temos necessidades. Você vai numa farmácia, então você vai, né, nesses locais você precisa utilizar máscara. Só que existe critério, né, Muniz? Então, a gente às vezes vê pessoa andando na rua, porque o vírus ele não está disperso no ar, ele é gotícula. Então, quando a gotícula, ela tende a cair numa superfície, então você não vai ter disseminação do vírus no ar. Então, às vezes a gente vê pessoas andando na rua e eu já vi pessoas chegando no serviço e aí baixa a máscara. Chegou da rua, quando ela chega no serviço, que ela vai, né, ali atender pessoas, né, vai estar ali em contato com, ou chegou num aglomerado, ali que ela precisa usar máscara. Não vai para o supermercado, aí você vai na rua de máscara. Chegou no supermercado, baixa a máscara. Não, é onde está a aglomeração é que você precisa se proteger. Eu falei aqui ela, gente, referindo-me à pessoa, porque a pessoa não falou o nome. É bom que fale o nome e o bairro, para a gente ter uma noção de como está, então, a nossa audiência em cada região aqui do Rio Branco e também nos municípios. Tem uma pergunta que vem lá do senador Vilmar. Muito obrigado pela audiência aí. A dona Maria das Dores Lopes. Ela quer saber o seguinte, como é que fica, então, a situação de quem mora no interior, uma vez que nas cidades pequenas não tem ainda um centro de referência nesse sentido, mesmo que de forma improvisada? Uma boa pergunta. O Estado ele tem conduzido, né, então todos os municípios têm um plano de contingência que deve ser elaborado pelos seus secretários municipais de saúde, com a sua equipe técnica. Então a Secretaria Municipal de Saúde dela já deve ter, né, um plano de contingência, e nesse plano deve ter lá qual vai ser a unidade, né, mas assim, num primeiro momento todas as unidades, todos os profissionais têm que ter condições, aí tem que ser a gestão local, de atender um caso e conseguir dizer se é suspeito, se não é suspeito. Helenice da Silva, só botou a região da Sobral, não botou o bairro, mas tudo bem. Quer saber o seguinte, quando que será disponível também, disponibilizado o mesmo serviço da UPA do 2º Distrito lá na UPA da Baixada? A gente precisa, e é outra medida que a gente tem que ter responsabilidade, né, com toda a população. A gente sabe que a gente tem que ter um esforço, né, agora para a gente garantir o atendimento dessas pessoas, mas a gente tem que pensar no cenário. Então, no atual cenário, nós não temos o que a gente diz de transmissão comunitária. Então, quando você pega o dado ali da plataforma do Ministério, você tem o asterisco, né, em todas as cidades que tem a transmissão comunitária, ou seja, que eu posso transmitir de pessoa para pessoa. Os nossos 3 casos no município, eles são importados,
E a gente tem uma equipe da vigilância que está monitorando os casos, né? Os casos que tiveram contato com esses pacientes. Então, as unidades básicas, né, nos territórios têm condições de fazer a avaliação, classificar esse paciente, e caso ele seja suspeito, ele vai para a coleta lá. Até para você não ter diversos serviços, né, disponível para esse público, e nós não vamos ter ainda essa demanda. Então, a gente precisa que as pessoas também utilizem o que nós temos na rede e que, de fato, a UPA, vão à UPA aquelas pessoas que são, que tiveram uma viagem para uma área de transmissão, que tiveram contato com pessoas, porque nós ainda não temos uma transmissão ainda direta. Então, todos os pacientes, se eu estive em São Paulo nos últimos 14 dias, né, eu tenho a possibilidade de ser suspeito. Eu, enquanto usuário ou paciente, eu não tenho como saber. Então, claro, eu procuro uma unidade e aí a unidade diz, não, você não é suspeito, né, e aí ele vai conduzir conforme a rotina do serviço para aquela doença. Agora, nesse momento, é importante, né, a UPA é suficiente para atendimento dos casos, para fazer a coleta do material, e a partir do momento que o cenário vai se comportando de forma diferente, né, ou evoluindo ou não, nós vamos estabelecendo novas medidas. A primeira telespectadora que participou pelo WhatsApp, fez a pergunta para o senhor, chama-se Maria Antônia, do bairro Eldorado. Muito obrigado, Antônia, pela audiência também. Chegando mais uma pergunta aqui, e aí é um questionamento que eu ia fazer. Ainda bem que o telespectador até antecipou, então. Eu fiquei preocupado, o comentário que eu vou fazer atende a pergunta dele. Fiquei preocupado. Tem gente chegando e saindo normalmente dos aeroportos e nas rodoviárias. Eu sei que isso é um caso que ultrapassa os limites de vocês, são autoridades de saúde. Isso é uma questão de segurança pública. Não é hora de ter um controle já, ô diretor? Isso. Ela quer saber o seguinte, por que não estão fazendo essa fiscalização nos aeroportos e também nas rodoviárias, ou seja, nas entradas da cidade? Quem fala aqui é o Jorge Almeida, do bairro João Eduardo, Baixada da Sobral. Muito obrigado pela audiência. Então, uma boa pergunta. Nós temos também competências, né, na gestão, então a competência de portos e aeroportos, né, ele é de competência da Anvisa, que é federal, então todas as decisões, elas seguem as competências de cada órgão, né, mas foi feito, então foi uma das questões que a prefeita teve, assim, um cuidado especial a respeito disso, também a preocupação, e foi feita uma conversa junto com a Anvisa, Estado e município, porque se um não tem condições, a gente tem que avaliar se o outro ente consegue desenvolver essa atividade. Então, desde ontem foi feita a conversa com a Anvisa, Estado e município, e desde ontem que teve a recomendação da prefeita, né, para que o município assumisse o controle da rodoviária. Legal. Então, na rodoviária, desde ontem à tarde, nós temos equipes da vigilância e da polícia militar, lá do gabinete militar, né? Então eles estão na rodoviária fazendo a abordagem dos passageiros que estão chegando em nossa capital. E no aeroporto, né? No aeroporto ficou a responsabilidade do Estado fazer também as abordagens. Então a gente está atento também a esses canais, né? Que são possibilidade de entrada de pessoas. Eis aí outro número para você ligar também, esse é do Neto, 99366441. Outra pergunta aqui, meu nome é Raimundo, falo do bairro Eldorado. Muito obrigado, mais um do Eldorado aí. Eu queria saber o seguinte, posso pegar um táxi para ir ao município? É perigoso? O que você tem que fazer nesse caso? Isso. Nós não temos restrição de trânsito de pessoas, né, Muniz? O que tem na indicação do decreto porque as pessoas têm o direito de ir, a gente tem lá recomendações para que você evite. Então, evitar é eu ir desnecessariamente. Então, se não há uma necessidade urgente de eu me deslocar para outro local, ou mesmo dentro da minha cidade, a orientação do município de Rio Branco é que eu faça, né, essa reserva de estar me deslocando. Agora, se tem a necessidade, aí você tem que ter o cuidado. Se você vai de táxi ou ônibus, né, você tem que utilizar, né, você vai estar compartilhando um espaço, né, com mais de 15 minutos, com pessoas próximas, uma distância de menos de 1 metro. Então, é uma situação que coloca todas as pessoas em risco, e que você precisa utilizar a máscara nesse ambiente que você vai estar compartilhando, né, estar muito atento a essa questão da limpeza das mãos. Legal. Tem outro telespectador aqui, Charles Meirelles.
do bairro Tancredo Neves. A pergunta que ele faz é a seguinte. Na verdade, não faz uma pergunta, ele faz um comentário. Dizer que parentes dele foram à UPA lá, Centro de Referência do 2º Distrito, e não foram atendidos. Eu sei que às vezes foge do seu controle, né? Porque o senhor não é de lá. Mas não é normal isso, né? Se é um centro de referência, tem que atender, né? Isso. Não. Agora tem aquela questão. É uma exclusividade para quem está apresentando os sintomas, é isso? Isso. Então a gente tem que avaliar todas as situações, né? Mas eu não posso responder pelo serviço de lá. Mas assim, a gente até orienta, por exemplo, uma pessoa que veio de uma área de transmissão, ela não está apresentando sintomas, mas ela quer uma orientação. Ela pode ir em qualquer unidade pegar a orientação. Mas de antemão nós já decretado, né? Pela Prefeita, decreto 196, então já está lá a quarentena voluntária. Então o viajante chegou de uma área de transmissão, ele já vai ficar 14 dias, né? Em quarentena, porque ele é um possível, né, um possível elo aí de transmissão do vírus. Então, essa orientação para os viajantes que não têm sintomas, né, é bom a gente reforçar isso, é viajante que não tem sintomas, mas ele está vindo, não é viajante qualquer, de uma área de risco. E as pessoas que têm sintomas, normalmente, né, é para ser, de fato, atendido. Professor Marcelo Fontinelli, ele diz o seguinte: boa tarde, Muniz, sou seu fã, muito obrigado, professor. Manda um alô para 6 de agosto, você esqueceu? Não, imagina, isso é inesquecível. O bairro 6 de agosto também é inesquecível. Muito obrigado pela audiência, professor Marcelo Fontinelli, e a todos os moradores aí do bairro 6 de agosto, meu amigo Saldanha, temos muitos amigos lá também. Vamos fazer um intervalo, vamos ganhar 2 minutos neste bloco, porque no último bloco você vai dispor de mais tempo para fazer as considerações finais, tá bom, meu diretor? A gente faz o intervalo e volta em 2 minutos. Você não precisa mudar de canal, continue com a TV Rio Branco, porque a TV Rio Branco continua com você. Até já.